make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Boa noite, Meninas e meninos, gostaram da recepção? Boa noite. Boa noite. Gostaram Boa da noite, recepção? Muito boa. Próxima vez você coloca paisagens e imagens nacionais. Quem foi de novo? Eu não vi. Coloco, peraí. Enquanto estamos entrando... Deixa eu falar com a Dona Terezinha. Terezinha, tirei a barba, viu? Cadê a Dona Terezinha? Microfone. Tirei a barba. Dona Terezinha, por que essa elegância? Mas, gente, eu sou o Chicai da reunião, aí o que você quer? Nossa, cheia das flores, dos colares. Então, até coqueirinho tem aqui, ó, de trás de mim. Ô, Davi, eu acho que eu vou ficar te devendo, que eu tenho que procurar ele agora, que eu fechei Terezinha? o tutu. Oi. Tirei a barba que a senhora pediu, viu? Hã? Tirei a barba, porque a senhora não gosta de barba. Você tá bonito demais da conta. A senhora está gosto lindíssima. assim. A senhora está lindíssima. A senhora está lindíssima. Não, de barba tava feia. Agora você tá lindão. A senhora está lindona. Dona Parabéns. Terezinha, a senhora também ficou ótima de corte novo do cabelo. Hã? Todo mundo, a Palmeira está bonita, a Wanda, a Vera, todo mundo. Obrigada. Não, eu só passei o batom. Meu perfume está até vencido. Tô sentindo. Espalha não, tô sentindo Fê. cheiro daqui, viu? Ah, né? Aqui, Davi, é essa aqui, ó. Ó, ainda bem que cheiro e Covid não passam. Não. Davi, é essa aqui, ó. Deixa eu sair. Eu tenho imagem.
Davi. Depois eu te passo o site. Deixa eu fechar aqui. Lindíssimo, beleza. Lindo, né? Já são 19h34. Então, vamos dar início à nossa atividade, né? Aí eu passo a palavra para a dona Terezinha. Nossa, ela está chique demais, né? Chique não, estou feliz. Todos estamos. Bem, boa noite a todos. Boa E noite. hoje, 28 de maio de 2022, estou aqui para dar boa noite a todos. Me chamo Terezinha, conselheira de comunidade, e serei o chicai da atividade de hoje. E por falar em hoje a temperatura está favorável para realizarmos nossa atividade de reunião de palestra do Bloco Goiás. Então, para iniciar nossa atividade, eu convido a Wanda para as palavras de boas-vindas. Boa noite. Minha assistente. As minhas palavras de abertura vai ser com o poema comemorativo do dia 3 de maio. 3 de maio é o dia da Soka Gakkai e o dia das mães Soka Gakkai. A organização também recebeu o primeiro aniversário de fundação da Divisão das Mulheres no Japão. Então, agora nós somos da Divisão das Mulheres, nós não somos mais femininas. E ainda celebra-se os 70 anos de aniversário de casamento da Isako Ikeda e Kaneko Ikeda. Em comemoração a essa data, Ikeda Sensei dedicou um poema de 3 estrofes aos membros de todo o Japão e do mundo. Começa assim: a sabedoria infindável do mérito universal Soka, que persevera na nação em prol do Koseirufo de Jambutivipa. Esse nome não sai. Jambutivipa. Em unicidade de mestre e discípulo. Nesta e naquela terra, o diálogo das mulheres celestiais faz bailar e florescer a flor do lótus da felicidade, mesmo nesse mundo impuro. Jovens emergidos da terra, assumam e conquistem o desejo das pessoas, visando como conclusão a vitória decisiva e a canção triunfal do povo. Esse poema foi publicado no Seio Shimbu, a edição do 3 de maio de 2022. Então, ele está novinho em folha. Sejam bem-vindos, uma ótima atividade a todas. E estamos aqui aguardando os comandos. E dando continuidade, convido a Vera para apresentar um vídeo sobre as datas comemorativas do mês de maio. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar com os senhores as datas comemorativas.
Datas significativas do mês de maio no budismo Nichiren. A vida de Nichiren Daishonin pode ser considerada como uma devoção integral ao ideal de salvar toda a humanidade. Ao propagar o Sutra do Lótus e o Nam-myoho Renge-kyo, Nichiren Daishonin sofreu 4 grandes perseguições. A segunda grande perseguição ocorreu em 12 de maio de 1261, quando Daishonin foi condenado a se exilar na península de Izu. No dia 1º de maio de 2004, foi inaugurada a nova sede central da BSGI. A obra, parte do projeto do novo Centro Cultural da BSGI, é a primeira sede central de uma organização da SGI no Hemisfério Sul e vem coroar os esforços de todos os membros do Brasil que se empenham para um maior desenvolvimento da entidade no país. A saga do dia 3 de maio começou em 1951, quando Josei Toda assumiu nesse dia a segunda presidência da Soka Gakkai. Com Toda na presidência, iniciou-se um período de grande crescimento da história da Soka Gakkai. O objetivo de 750 mil famílias lançado por Toda Sensei foi concretizado em dezembro de 1957. No dia 3 de maio de 1960, o presidente Ikeda assumiu, aos 32 anos de idade, a terceira presidência da Soka Gakkai e iniciou naquele mesmo ano as viagens fora do Japão, expandindo mundialmente o Kosen-rufu. 3 de maio é o dia para renovarmos a nossa determinação de viver à altura do profundo espírito de mestre e discípulo. Com o desejo de ler e estudar em português as escrituras de Daishonin e as orientações do presidente Ikeda, surge o impresso Nova Era, e a sua primeira edição foi publicada em 3 de maio de 1965. A partir da edição de 15 de abril de 1966, recebeu seu atual nome, Brasil Seikyo, sugerido pelo próprio presidente Ikeda. No dia 3 de maio de 2009, foi realizada a Convenção Cultural dos Jovens Monarcas da Nova Era no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em sua significativa mensagem, o presidente Ikeda diz: "Eu abri o caminho do Kosen-rufu mundial a partir do Brasil com 32 anos de idade, e agora vocês herdaram esse espírito de mestre e discípulo." Durante a primeira reunião nacional de líderes da divisão feminina, realizada em 27 de abril de 1988, o presidente Ikeda deu a seguinte sugestão: queria fazer da data comemorativa mais importante da Soka Gakkai, o dia 3 de maio, como o Dia das Mães da Soka Gakkai. E desde então, o dia 3 de maio é o dia que louva as mães do Kosen-rufu. E para a divisão feminina é tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É! Parabéns, divisão feminina! Parabéns, mães da Soka Gakkai! Caros membros, amigos e convidados, sejam bem-vindos à reunião de palestra do mês de maio. Bem, e para esquentar com mais calor, ouviremos uma canção. Um minutinho.
Que lindo, né, gente? Magnífico, né? Lindo Antes de demais. voltar a palavra, dona Terezinha, deixa eu falar uma coisa. Quando eu achei esse vídeo, eu, assim, já me vi na volta, né, do dia 1º de junho, a gente fazia as nossas atividades presenciais, mas, infelizmente, não vai ser possível. Veio um novo comunicado falando que prorrogou para em agosto, pelo alto índice de contaminação do Covid. Então, a gente vai ter que... Vamos aproveitar esse momento, vamos treinar as nossas dancinhas, né, Palmira? Vamos fazer as nossas roupinhas e vamos fazer uma abertura das atividades top, ok? Então, tá bom. Terezinha. Bem, meu mestre segundo presidente da Soca Gakkai, Josei Toda, comentou certa vez: nem é preciso dizer que a imensurável dívida de gratidão que tenho com Makiguchi Sensei me capacita a liderar o Kosen Rufo hoje. Como discípulo e alguém que eu respeito como pai, estou determinada a guardá-lo em meu coração e saldar minha dívida de gratidão com ele por toda a vida. Não, por toda a eternidade. É com esta introdução que daremos início ao estudo da matéria do mês, que é referente à gratidão. Portanto, convido a Jovenaile para a leitura dos trechos da matéria, onde Vera irá nos falar um pouco mais. Logo em seguida, teremos a segunda fase com Palmira e na terceira frase teremos Wanda. Desculpa, a Enaile não entrou, não pôde entrar. Então, eu gostaria de convidar minhas companheiras, Palmira e Wanda. Eu faço a leitura da primeira, e vocês, quando for fazer a de vocês, cada uma faz a sua leitura, tudo bem? Obrigada. Então, vou compartilhar aqui com os senhores. Primeiro trecho. Primeiro trecho é: a velha raposa jamais se esquece da colina onde nasceu. A tartaruga branca retribuiu ao alto de bondade de Maobao. Se mesmo criaturas inferiores têm essa consciência, os humanos deveriam ter muito mais. Assim, Yu Hang, um digno homem das épocas passadas, lançou-se contra a própria espada a fim de saldar a dívida que tinha para com o seu senhor Shibo. Eu acho que é assim que pronuncia, viu, pessoal? Se não for, vocês me desculpem. E por essas razões semelhantes, o ministro Hong Yan abriu o próprio ventre e nele inseriu o fígado de seu senhor morto, o duque Peraí, deixa eu admitir a Edna aqui. Wei. Isso, é porque eu estava admitindo a Edna aqui. Então, o que podemos dizer das pessoas que estão devotando ao budismo? Com certeza, elas não devem se esquecer das dívidas de gratidão que têm para com seus pais, seus mestres e sua nação. No entanto, se uma pessoa tem a intenção de saldar essas grandes dívidas de gratidão, ela somente conseguirá fazer isso se compreender profundamente o budismo e assim tornar-se uma pessoa de sabedoria. Bom, essa é a primeira frase, né? Então, vamos a ela. Lá no primeiro trecho, né, a gente viu lá falando sobre a velha raposa jamais se esquece da colina onde nasceu. O que isso quer dizer? Essa passagem aparece nos 9 trechos da Elígias de Shu e em outras obras chinesas. E ela fala o seguinte, que ela conta, aliás, né, que a velha raposa, quando morre, volta a cabeça para a colina.
Isso porque ela jamais se esquece do local onde nasceu. Olha que interessante, eu não sabia disso, né? E na segunda parte lá que fala da tartaruga branca, né? Fala assim, ó, a tartaruga branca retribuiu o ato de bondade de Malbaô, né? E essa história consta na coletânea de histórias e poemas. Quando o jovem Malbaô, que mais tarde se tornou general da dinastia Jin, caminhava ao longo do rio Yangtze, ele viu um pescador se preparando para matar a tartaruga que havia pescado. Sentindo-se pena dela, Malbaô ofereceu a própria roupa ao pescador em troca da vida da tartaruga e a salvou. Olha que interessante, hein? Tempos depois, quando estava sendo perseguido por seus inimigos, Malbaô foi parar na beira do rio Yangtze. A tartaruga que ele salvara quando jovem apareceu e carregou até outra margem. Aí ele fala, né? Se mesmo criaturas inferiores têm essa consciência, os humanos deveriam ter muito mais. Assim, Yu Hang, um digno homem da época passada, lançou-se contra a própria espada, a fim de salvar a dívida que tinha com o seu senhor. Olha o tanto que é séria essa dívida de gratidão que a gente tem que ter com as pessoas, né? E ele fala aqui que, de acordo com os registros do historiador, Yu Hang de Jin serviu primeiro as famílias Fan e Zogyang, porém não obteve nenhuma posição importante. Porém, mais tarde, Yu Hang serviu Shibo, que lhe proporcionou grandes favores, mas logo Shibo foi morto por Xiangzi, senhor feudal de Zhou. A fim de vingar seu senhor, Yu Hang se disfarçou de alguém com hanseníase. Olha que interessante, hein? Cobrindo seu corpo com laca e bebeu lixivia para perder a voz. Assim, tentou se aproximar de Xiangzi. No entanto, sua tentativa de assassinato falhou e ele foi pego. Xiangzi, compreendendo o sentimento de lealdade de Yu Hang, ofereceu-lhe o próprio traje, mas Yu Hang ofereceu-lhe... Mas Yu Hang golpeou o traje dele 3 vezes com aquela espada, né? Demonstrando inimizade com o homem que havia assassinado seu senhor, e em seguida usou a espada contra si próprio. E por essas razões semelhantes, o ministro Hong Yang abriu o próprio ventre e nele inseriu o fígado de seu senhor morto, o duque Yu Jiwei. Essa história aparece em registro do historiador enquanto Hong Yan estava viajando. E os inimigos atacaram o estado de Wei e assassinaram o senhor feudal de Hong Yang, o duque de Yui, e devoraram o corpo dele, deixando apenas o fígado intacto, e partiram. Quando Hong Yan retornou e viu a cena trágica, caiu em prantos. Então, ele abriu o próprio ventre e inseriu o fígado de seu senhor feudal a fim de salvá-lo da desonra, e assim ele acabou morrendo, que abriu, né? Deixa eu admitir a Inália aqui. Então, olha que interessante essas histórias de saudade, dívida, de gratidão, né, gente? Então, o que podemos dizer das pessoas que estão devotando ao budismo? Com certeza, elas não devem se esquecer das dívidas de gratidão que têm para com seus pais, com seus mestres e sua nação. No entanto, se uma pessoa tem a intenção de saldar essas grandes dívidas de gratidão, ela somente conseguirá fazer isso se compreender profundamente o budismo e,
assim tornar-se uma pessoa de sabedoria. Muitas das vezes, né, a gente esquece, né, de que o meu vizinho, o meu parente fez algo para mim e aquele é apagado, né? Então, a gente nunca pode esquecer dessa dívida de gratidão. Independente de quem quer que seja, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter gratidão com as pessoas. A gente nunca pode esquecer o que as pessoas fizeram por nós. Hoje eu posso estar precisando, amanhã você está precisando. Então, a gente nunca pode esquecer dessa dívida de gratidão. E ele ainda continua aqui falando que Dozembo, que é um tratado em tributo à memória do mestre, né? Ele foi o mestre de Nichiren Daishonin na infância. E durante o período em que Daishonin estudou no templo Seishoji, na província de Uawa. Então, nessa passagem aqui, quando Daishonin declarou seu ensinamento pela primeira vez em Seishoji, em 1253, sua refutação dos ensinamentos da terra pura, que é em Nebutsu, né, enfureceu Tojo Kagenobu, administrador da área e fervoroso seguidor dessa escola, que ordenou a prisão de Daishonin, né? Na ocasião, Dozembo ajudou Daishonin a escapar secretamente das garras daquele bendito, né? E entre os discípulos de Dozembo, próximos a Daishonin, naquele tempo estava Jokenbo e Jigobo, que eram seus veteranos. Aí, nessa passagem aqui, Jokenbo e Jigobo, que eram sacerdotes do templo Seishoji, que, como discípulos de Dozembo, apoiaram Daishonin durante o período inicial de seus estudos. Quando Nichiren Daishonin iniciou o estabelecimento do seu ensino em Seishoji, em 1253, eles o ajudaram a escapar quando a vida dele esteve ameaçada pelo administrador local, que era o Toku Kagenobu, que ficou furioso por ele ter denunciado os ensinamentos da Terra Pura. E, posteriormente, tornaram-se seguidores de Daishonin e receberam vários escritos de Daishonin. No sexto mês de 1276, Nichiren Daishonin soube da morte de Dozembo. E um mês depois, ele escreveu a carta Saudar a Dívida de Gratidão para louvar a memória do seu falecido mestre e quitar sua dívida de gratidão com ele. Tanto que ele foi lá, pediu para eles fazerem a leitura da carta várias vezes, lá no túmulo, né? Bom, e dando seguimento, a busca pelo caminho e a propagação do budismo para saldar a dívida de gratidão com o mestre. O que quer dizer? Em Saldar a Dívida de Gratidão, Nichiren Daishonin descreve sua vida voltada para buscar o caminho e propagar o budismo para quitar a dívida de gratidão com seu mestre. Também foi uma vida dedicada à luta para refutar o errôneo e revelar a verdade, a fim de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei à iluminação. E ele ainda acrescenta: no tratado que acompanha essa carta, escrevi sobre questões de extrema importância, referindo-se ao fato de ter revelado o Nam-myoho Renge-kyo das 3 grandes leis secretas, abrindo o caminho para assegurar um futuro radiante para toda a humanidade. O que seriam essas 3 grandes leis secretas? Primeiro, o objeto de devoção do ensinamento essencial. O segundo, a recitação ou o daimoku de Nam-myoho Renge-kyo. E o terceiro é o santuário ou local em que se recita o daimoku diante do objeto de devoção. A lei do Nam-myoho Renge-kyo engloba todos esses 3 itens, né? E ele ainda fala aqui que no início desse tratado, ele apresenta o exemplo da velha raposa e da tartaruga branca para demonstrar que até os animais quitam suas dívidas de gratidão, e salientando que tal postura é ainda mais importante no caso dos seres humanos.
Olha o tanto que ele é rigoroso em se tratando dessas coisas, né? Em seguida, cita o exemplo de Yu Hang e Hong Yan, afirmando que, numa vez que até os homens dignos de antiguidade mantinham uma conduta de serem gratos, os discípulos do Buda não deveriam se esquecer da sua dívida de gratidão com os pais, com os mestres, e o país e a sociedade. Então, nós temos que fazer isso. É seguir, né, gente? Não tem como. Se a gente quer vencer, a gente tem que seguir. E de que maneira os budistas podem saldar suas dívidas de gratidão? Daishonin nos mostra que podemos fazê-lo estudando e obtendo profunda compreensão dos ensinamentos do budismo, tornando-nos, assim, pessoas dotadas de genuína sabedoria e nos empenhando para guiar aqueles com quem temos dívidas de gratidão. Reconhecer o que fizeram por nós. Então, ele faz uma pergunta aqui. Qual é o significado de salvar as dívidas de gratidão? E ele responde, né? Esse ato está profundamente arraigado na natureza humana, independentemente da época ou do lugar, e faz parte da vida, assim como demonstram os contos e as histórias citadas por Nichiren Daishonin no tratado. No Japão, a expressão saldar dívidas de gratidão muitas vezes é associada com relação a hierarquias, né, do período feudal. Mas isso, na realidade, constitui apenas um pequeno aspecto desse conceito. Acredita-se que saldar dívidas de gratidão significa reconhecer. Reconhecer aquilo que fizeram em benefício da pessoa. É aquilo que eu falei, né? A gente tem que ter gratidão com o vizinho, com o lixeiro, né? Independente de quem quer que seja, a gente tem que ter essa dívida de gratidão de coração, né? E ele ainda fala aqui que reconhecendo que a nossa existência no presente momento se deve ao auxílio e ao apoio de muita gente, devemos agora trabalhar em prol das pessoas manifestando gratidão. Esse ato significa reconhecer e quitar a dívida de gratidão. Saldar dívidas de gratidão é prova da nossa natureza humana. A gente nunca pode esquecer isso. No budismo, isso não se limita àquilo que se deve a um grupo específico de pessoas, como os pais ou governantes do país. Não é só com os pais e os governantes, é com o mundo todo, né? Ele fala aqui que uma vida de profunda e genuína gratidão reconhece naturalmente sua dívida de gratidão com todos os seres vivos. E aí ainda fala aqui que como quitamos nossa dívida de gratidão com todos os seres vivos? Daishonin deu uma resposta legal, viu, gente? Daishonin nos ensina que nesse esforço também é importante compreender profundamente o budismo. Enquanto eu não compreendo o budismo, eu não consigo botar em prática os ensinamentos, né? E o trecho que estamos estudando nesse ensejo é seguido pelas palavras: será que um navio conduzido por alguém que não sabe nem dizer qual é a direção do vento poderá levar mercadores viajantes até as montanhas que o abrigam os tesouros? Isso quer dizer que, a menos que conquistemos verdadeira sabedoria por meio da prática do budismo, não seremos capazes de conduzir os outros à verdade. No budismo, saldar dívidas de gratidão... Espera aí, deixa eu admitir a Carol aqui e a Patrícia. Terezinha, fecha o seu áudio um pouquinho, meu amor. Estou vendo ruído. Aí ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu já perdi.
Isso quer dizer que, a menos que conquistemos verdadeira sabedoria por meio da prática do budismo, não seremos capazes de conduzir os outros à verdade. No budismo, saldar dívidas de gratidão denota desenvolver em nós mesmos, ampla condição de vida, para assim transmitir nosso reconhecimento aos outros e reconhecer num âmbito profundo o que fizeram por nós. A gente nunca deve esquecer o que as pessoas fizeram por nós, não é mesmo? E, peraí. E para encerrar minha parte, ele fala aqui, ó, no budismo Nichiren, quitar dívidas de gratidão significa empreender ações, levantando-se com o juramento seiga de conduzir as pessoas à felicidade. E o escrito Saldar Dívidas de Gratidão nos ensina isso, registrando os grandiosos esforços e a luta pessoal de Daishonin por esse propósito. A minha parte é só. Agora eu vou passar para a Inaile para fazer a leitura do trecho 2. Inaile? Acho que a Inaile não está nos ouvindo. Não, ela não está ouvindo. É você, Palmira, né? O segundo trecho? Ela está falando aqui que o áudio dela está abrindo. Enaile, então faz o seguinte, a Palmeira faz o segundo trecho, aí você conseguindo arrumar isso, faz o terceiro, então. Tudo bem? Boa noite. Então, boa noite. Trecho número 2, de saldar as dívidas de gratidão. Se uma pessoa deseja aprender sobre o budismo e dominá-lo, ela somente poderia fazê-lo se dedicar seu tempo a isso. E se deseja ter esse tempo, ela não poderá continuar seguindo seus pais, seu mestre e seu soberano. Até que alcance a estrada que conduz à emancipação, ela não deve se deixar guiar pelos desejos nem pelos sentimentos de seus pais e mestres, não importando quão sensatos eles possam parecer. Desejo de seu soberano e de seus pais. Ou seus pais. E nas escrituras sagradas do budismo consta, ao renunciar às próprias obrigações e ingressar na vida budista, as pessoas poderão saldar todas as dívidas de gratidão. Bigan recusou-se a continuar apoiando os desejos de seu soberano e tornou-se conhecido como um homem venerável. O príncipe Siddhartha, Buda Sakyamuni, desobedeceu ao seu pai, o rei Suddhodana, e, apesar disso, ele se tornou o filho mais dedicado em todo o mundo tríplice. Vou interromper aqui para você fazer a explanação. Isso. Só fazendo um pequeno contexto, né? O Nichiren Daishonin, né, que não deixa de ser um sensei, ele ingressou no sacerdócio, né, para estudar aos 12 anos. Isso nós estamos falando, gente, do século XIII. Então, a gente, né, porque às vezes quando lê esses pedaços do Gosho que foi falado aqui, você fala assim, então não vou praticar o budismo não, que é muito difícil, eu tenho que abandonar tudo, tenho que largar meu pai, tenho que largar isso, não. Vamos fazer, né, vamos contextualizar na época que estamos vivendo, né, e o que essas pessoas fizeram, né, abandonando, né, o Siddhartha foi contra o pai,
né? Mas ele se tornou uma pessoa maravilhosa. No sentido de ir contra, não é brigar, espedejar, mas é assim de seguir um caminho que vai ajudar a pessoa, né? E todas as pessoas à sua volta, consequentemente, o pai. Então, como Nichiren Daishonin ingressou no sacerdócio quando ele tinha 12 anos, né? E ele estudou, né? Fez 20 anos de estudo. Ele fez, tipo assim, uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, estudando todos os sutras da época, né? Para ter a certeza, né, que o Sutra do Lótus era o ensinamento correto. Então, podemos interpretar, né, no caso de tudo isso aí que está sendo falado, desse trecho do Gosho que falou, como o juramento Seigan de buscar o caminho para conduzir seu país e toda a humanidade à iluminação, mencionado na passagem que examinamos anteriormente. Então, o que essas pessoas fizeram, né, e foi citado aí, elas estavam pensando na questão da humanidade. Então, essas pessoas elas foram precursoras desse caminho para nós chegarmos até os dias de hoje. Hoje não precisamos fazer o que Sakyamuni fez, não precisamos fazer o que Nichiren Daishonin fez, nem o que Makiguchi fez, que foi preso por não aceitar um talismã na época, unificação de uma religião, todo mundo praticava a mesma religião, né? E, então, esse caminho ele foi construído para que a gente pudesse usufruir de uma forma mais tranquila, que vai dizer que o que nós devemos fazer para quitar o nosso débito de gratidão nessa atualidade, né? Que aí consta, né, no início, fala assim que até os animais têm, foi citando várias coisas, né, de homens que abriram o seu próprio ventre, né, por uma outra pessoa. Nós não precisamos fazer isso hoje. E tem que deixar isso claro para as pessoas não pensarem, nossa, é muito difícil ser budista, tem que abrir mão. Não. Isso foi feito um caminho, né, naquela época, no século XIII, para que a gente tivesse esse budismo hoje, né, nesses outros mil dias da lei, né, nessa era atual. Então, continuando, com certeza, essas pessoas que estão se devotando ao budismo não devem se esquecer das dívidas de gratidão que têm com seus pais, seus mestres e sua nação. No entanto, se uma pessoa tem a intenção de saldar essas grandes dívidas de gratidão, ela somente conseguirá fazer isso se compreender profundamente o budismo e assim tornar-se uma pessoa de sabedoria. Foi até citado o trechinho assim para a Vera. Hoje, gente, a sociedade, a gente sabe assim, a sociedade, ela tem modismo, né? Então, hoje a palavra de ordem é gratidão. Todo mundo é gratidão por isso, gratidão para aquilo. Gratidão é uma coisa muito mais profunda, né, do que simplesmente agradecer. É toda a sua postura diante da vida, é toda a sua atitude diante da vida, é todo o seu comportamento, né? Porque às vezes a pessoa fala que está sendo grata e tudo, mas ela tem, né, ela não é um bom filho, né? Não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom companheiro de trabalho, enfim, ela está tendo essa gratidão da boca para fora, só como modismo, como palavra. Então, a gente tem que realmente adquirir essa sabedoria, né, para tornar essa pessoa sábia mesmo, tem que ter esse conhecimento aprofundado do budismo, né, entender a minha ancestralidade, que eu só existo porque existiram N ancestrais antes de mim. E eu só existo hoje porque tem um contexto, um meio ambiente social que permite a minha existência. Então, é muito profundo isso. Eu preciso, para minha subsistência, eu preciso de alimentos. E não adianta eu ter dinheiro se não tiver uma pessoa que planta o trigo para eu comer um pão. Eu tenho que olhar esse contexto, sabe? Mais aprofundado. A gente é muito superficial, né? Então, simplesmente tem dinheiro, vou ali, compro as coisas e como. Beleza, é assim que funciona. Mas dentro da gente tem que refletir que eu só posso ter essas coisas se atrás existe, gente, né, um palco. Existe um bastidor, né, de uma pessoa que vai lá, ara a terra, planta semente, colhe, né, vende para um mercado maior, e o mercado maior distribui para os menores. Assim é uma sequência. Uma roupa, para eu vestir uma roupa, teve que plantar um algodão, né, e teve que ir para a fábrica. É muita coisa para a gente viver. A própria alimentação, né, uma vaca, né, existe
essa cadeia alimentar, eu como a comida, a carne da vaca, da ovelha, né, do frango, do porco. Então, eu tenho débito de gratidão com todo esse sistema que me alicerça. Então, a gente tem que pensar em gratidão num âmbito muito mais aprofundado do que apenas uma palavrinha de moda, né? Tornar-se uma pessoa de sabedoria capaz de conduzir os outros à iluminação. Então, quando eu torno uma pessoa de sabedoria, quando eu entendo que esse budismo faz bem para a minha vida, modifica, faz a minha revolução, a minha transformação como ser humano, automaticamente eu quero levar outras pessoas a fazer a mesma coisa, que é a propagação do budismo, que é essa relação de mestre e discípulos que nós temos, né, desde a época de Sakyamuni, Nichiren Daishonin, até a época atual, né? Então, isso vai me levar a fazer a propagação. Além disso, né, gente, esse início da busca de Daishonin pelo caminho do budismo, também é o ponto de partida dos seus Então, é um caminho para toda a vida, né, gente? Então, assim, isso também é muito importante a gente entender. Nichiren Daishonin afirma, para se tornar essa pessoa de sabedoria, é preciso se devotar à prática do budismo de corpo e alma. Essa palavra eu grifei. Corpo e alma. O ato de manter tal prática e dominar o caminho para assegurar a felicidade indestrutível de todos. É a forma para quitar efetivamente a dívida de gratidão ao país e ao mestre, correspondendo à expectativa dele. Esse de corpo e alma, gente, não é para ter peso, não é para largar minha vida, né, como o próprio Buda fez, os dois Budas, Nichiren e Sakyamuni, né? É como o próprio Makiguchi morreu na prisão por não concordar com aquele momento, né, da sociedade japonesa. Mas hoje, eu, como discípulo de todos esses mestres que já passaram, como eu vou agir? Né? Como é esse meu corpo e alma? Eu vou ser aquela pessoa que realmente será proativa, aquela pessoa que vai fazer a diferença onde está, né? Que vai sempre levar uma palavra positiva para as pessoas, né? Você é aquela pessoa que tem uma boa relação com a vizinhança, que é a primeira, né, a chegar no trabalho, a sempre se colocar à disposição, a pessoa que tenta levar harmonia na família, né? Então, é esse corpo e alma, é onde eu estiver, da maneira que eu sou, eu vou fazer o meu melhor. Né? Eu vou representar dignamente essas pessoas que viveram todas essas dificuldades para nós termos essas facilidades nessa era que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu tenho que refletir. Não é para ter peso nas costas, de forma nenhuma. Ao contrário, é para ter leveza, porque hoje a gente tem tudo mais acessível. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos todos aqui juntos, mas distantes. Olha o que a internet fez por nós. Estamos vivendo uma pandemia. Foi dito pela Vera aí que a gente não vai poder retornar como a gente gostaria em junho, porque está aumentando os casos. Tem até escola que está pedindo o uso da máscara de novo, que está aumentando, a gente sabe disso. Então, assim, mas olha só, o que a tecnologia, se a gente souber usar, fez por nós? Nós estamos juntos e, ao mesmo tempo, estamos distantes. Então, esse fazer de corpo e alma é isso, gente. É fazer o melhor do jeito que eu sou. Eu fico olhando Dona Terezinha, que tem 82 anos. Gente, essa mulher não é babando o ovo, não é puxando o saco, é falando a realidade. 84. Ela tem 82 anos. 84, desculpa. Ela tem 84 anos. Ela está fazendo um shikai. Com a melhor da habilidade dela. Com a simplicidade dela, com o jeitinho dela. Então, é isso.
do jeito que eu sou, com a melhor da minha habilidade, eu vou honrar, né? Eu vou corresponder a essas pessoas que tiveram uma longa trajetória para nós chegar nos últimos dias da lei, que é essa era de Mapô que nós vivemos, né? Então, é isso que é de corpo e alma. Não é largar minha vida, não é fazer mais nada, só fazendo na minha que o dia inteiro, não é isso. A gente tem que ler, né, e fazer uma reflexão nos dias que a gente está vivendo. Nós temos 2 exemplos aqui, né, de pessoas que foram contra os seus pais, porque no trecho que foi lido por mim mesmo, né, fala, né, que tem, às vezes a gente vai contra os pais, mas não é no sentido, assim, de rebeldia, de agressão. É o contrário, é no sentido, né, de querer que aquela pessoa que a gente tanto ama seja feliz. Aqui fala dos irmãos Ikegami, que é a carta aos irmãos. Foram 2 irmãos, né, que o pai não queria que praticasse o budismo, até deserdou, né, um deles. E eles ficaram 20 anos tentando converter o pai, mostrando através de atitude, assim, ó, eles não ficaram, por o pai ter deserdado, né, eles não ficaram um com raiva do outro, porque o pai fez isso. Então, assim, eles são exemplos, né, que fala, né, em todos os assuntos seculares, né, seculares, gente, é coisa que a gente vive, né, coisa material, mundana, do mundo, né, é dever dos filhos obedecer aos pais. No entanto, o caminho para o estado de Buda, a desobediência aos pais indica, em essência, a devoção filial. Então, a devoção filial desses 2 irmãos era que o pai pudesse também atingir o estado de Buda, que o pai conseguisse essa iluminação. E o pai seguia uma outra seita, né? Eles seguiam um outro mestre, e eles queriam, né, que o pai se convertesse. Então, quando nós começamos o budismo, as primeiras pessoas que a gente se converteu foi o meu pai. A mamãe demorou 10 anos observando a nossa postura para se converter. E morreu recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Então, essa devoção filial, às vezes vai ter pai que vai ser contra a nossa prática, mas não tem que ficar contra os pais da gente nesse aspecto. Ah, porque ele é contra a minha prática. Não. Ele é um agente positivo para eu praticar o budismo, fazer a minha revolução humana e, consequentemente, levar ele junto comigo. Então, aqui não é ato de rebeldia, de desprezar o pai, não é nesse aspecto, não, viu, gente? Alcançar o caminho que leva ao estado de Buda é a conduta fundamental da devoção filial. Assegura ele. Isso porque, ao revelarmos nosso estado de Buda por meio da fé na lei mística, evidenciamos ilimitada sabedoria e compaixão e conduzimos nossos pais e toda a humanidade à iluminação. Então, o grande desejo nosso, de todas essas pessoas citadas, desde Sakyamuni, Nichiren Daishonin, Makiguchi, Jusei Toda, Daisaku Ikeda, né? Esse grande caminho, né, de relação de mestre e discípulo, nada mais é, né, do que evidenciar a ilimitada sabedoria e compaixão e conduzir nossos pais e toda a humanidade à iluminação. Que todo mundo fez isso, né? Nichiren Daishonin orou pela mãe dele, Sakyamuni se tornou um excelente filho, né? O sensei carregava até a mãe dele nas costas, para onde quer que ia. Então, tudo isso, né, para mostrar essa devoção filial, não é nenhum tipo de rebeldia, que fique claro isso aqui, né? Nichiren Daishonin também, gente, ele contrariou a vontade de seus pais, de seu mestre, e desacatou até o governante do país ao continuar buscando o caminho, plenamente ciente de que, ao propagar a lei mística, estaria sujeito a severas perseguições, como nós sabemos. Então, Nichiren Daishonin, quando ele estudou todos os sutras, que ele entendeu que era o Nam-myoho Renge-kyo, que essa propagação dessa lei mística faria com que o Japão se tornasse um país maravilhoso, porque naquela época estava tendo pandemia, estava tendo guerra, estava tendo fome, estava tendo secas severas. Ele escreveu a pacificação da terra através do verdadeiro budismo e enviou para os soberanos do país naquela época. Então, ele foi rebelde. Ele desobedeceu, mas ele falou, eu estou falando isso porque eu estudei, eu sei que se fizer assim, as coisas vão melhorar. Né? Então, assim, não é uma rebeldia, mas é um querer, né,
para melhorar para toda a humanidade, para todas as pessoas. Se nessa existência eu temer tanto pela minha vida, a ponto de não dizer o que deve ser dito, então, em que existência futura atingirei o estado de Buda? É uma pergunta. Então, aqui, a gente, naqueles momentos assim que a gente tem oportunidade de falar para as pessoas do Nam-myoho Renge-kyo, ou então de enfrentar um grave problema na nossa vida com o coração aberto, diante do Goronzon, de fazer aquele daimoku mesmo, verdadeiro, de 1 hora, de 2 horas, quanto nós determinarmos, né? Quando é que eu vou conseguir fazer uma mudança se eu não fizer isso? Se eu não encarar isso de fato? Né? Quando é que eu vou atingir esse estado de Buda, essa iluminação de entendimento da vida? Então, também é uma reflexão para a gente. Ou em que futuro poderei salvar meus pais e meu mestre? Porque eu acredito que todos nós, pessoas comuns, primeira pessoa que a gente quer saudar o débito de gratidão é nossa família. É nosso pai e nossa mãe. Porque só estamos aqui porque eles existiram. Independente se eles nos abandonaram, se são pessoas atrapalhadas, mas nós só existimos porque existiu o nosso pai e nossa mãe. E atrás deles, nossos avós, atrás dos nossos avós, nossos bisavós. Então, a gente só existe por conta dessas pessoas. Mesmo que ela não seja as pessoas dos nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente sabe que às vezes não é. Mas a gente tem que entender a lei de causa e efeito. Aí é uma coisa mais profunda ainda, né? Então, com esses pensamentos dominantes, a minha mente, decidi fazer minhas declarações, né? Então, Nichiren Daishonin fez dessa forma, né? Eu vou esperar que tempo para falar a verdade? Que tempo que eu vou esperar para poder chegar num amigo meu que está sofrendo e falar assim, Nam-myoho Renge-kyo resolve. É assim que funciona. Eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não entendo, eu não conheço muito do budismo, mas não importa, é do seu jeito, com as suas potencialidades. Então, só para fechar, né, a minha parte, foi falado muito, né, a questão das dívidas de gratidão. São 4 as dívidas de gratidão. Aos pais, como eu já disse, aos seres vivos, que a gente precisa de todo esse ecossistema, né, desde o sol, da água, da luz, né, da alimentação, dos animais, né, dessa plantação que é plantada nessa terra. Então, a gente tem esse débito de gratidão com os seres vivos, ao soberano, né, a gente orar para ter bons soberanos, né, para ter um país em paz, e aos 3 tesouros, que a Vera já falou aí, né, o Goronzon, ao Nam-myoho Renge-kyo e aos santuários, onde a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo. Eu vou dar a palavra agora para a Wanda. Obrigada. Boa noite de novo. Todos bem? Então, eu fiquei com a última parte. A Vera e a Palmira já fez tudo. Eu vou só concluir. Se não fosse o trecho, esse trecho é as 4 dívidas de gratidão ainda, viu? Trecho 3. O trecho 3. Se não fosse por eles, todos os seres vivos, seria impossível fazer o voto de salvar inúmeros seres vivos. Além disso, se não fosse pelas pessoas más que perseguem os bodhisattvas, como estes poderiam desenvolver virtudes? Espera que ela vai passar para frente. Já deu. Essa parte é só essa pequenininha. Então, aí, Palmeira falou dos seres vivos, falou da nossa família, falou do nosso ambiente, né? Falou da nossa prática. Então, quem são os bodhisattvas da Terra? Somos nós que estamos propagando o budismo, que estamos lutando para melhorar as coisas, né? Independente do vizinho não praticar, mas a nossa intenção é que a nossa oração e a nossa determinação atinja ele, para ele entender, para ele ter boa sorte, para ele ter proteção. E a nossa prática é isso, né?
ela atinge não só a nós, a nossa família, como o nosso ambiente. Então, eu falo aqui, ó, as quatro dívidas de gratidão. Nichiren Daishonin declara: se não fosse por eles, os seres vivos, seria impossível fazer o voto de salvar inúmeros seres vivos. Ou seja, a dívida de gratidão com todas as formas de vida inspira os bodhisattvas a afirmar o juramento de conduzir os seres vivos a atingir a iluminação. Na época atual, com quem está cumprindo esse juramento de bodhisattva para salvar a dívida de gratidão com todos os seres vivos, somos nós, membros da Soka Gakkai. Nós estamos falando da atualidade, né? Toda sensei, certa vez, externou com forte emoção: Makiguchi Sensei morreu dizendo que havia deixado para o mundo sua pouca conhecida teoria de valores e seus discípulos. Como principal discípulo de Tenaseburo Makiguchi, e com o propósito de quitar sua dívida de gratidão com seu mestre, Toda Sensei se dedicou de corpo e alma para tornar a teoria de valor formulada por Makiguchi. Aquilo que a Palmira falou, né? O que é a corpo e alma. Então, ele deu de tudo que ele tinha, de conhecimento, de amor, né, que ele tinha pelas pessoas, porque todos três, tanto Makiguchi como Josei Toda e Presidente Ikeda, todos três, hora nenhuma pensou neles, família deles, pensou no todo, na humanidade. Então, ele fala assim, concretizar os sonhos de Josei Toda Sensei. Um integrante da divisão dos estudantes perguntou para o Ikeda Sensei já: qual é o seu sonho? É tornar realidade o sonho do meu mestre, Josei Toda. Então, você vê a ligação que era dos três. Cada um vivendo a sua época, fazendo o seu papel, dando o melhor de si, em prol de quem? Da humanidade, que automaticamente atingia a todos, né? Inclusive eles. E todos eles sofreram perseguição. Do nosso mestre atual, que nós estamos vivendo nessa época junto com ele, né? Quantas perseguições o presidente Ikeda já viveu? Então, isso faz parte da vida. E aí, a pessoa que está empenhada a realmente mudar esse rumo da história é o que mais sofre. Esse é o caminho direto para a concretização da paz mundial e da transformação do destino da humanidade. Eu também disse aos nossos jovens membros, o presidente Ikeda falando, espero que no futuro vocês sejam excelentes cientistas e líderes da sociedade. Esse é um dos meus maiores sonhos. Nessa era do Koseirufo mundial, jovens de todo o Japão e do mundo estão se esforçando para se tornar esse sonho realidade. Sempre que fico sabendo de suas vitórias, imagino Toda Sensei sorrindo. Está vendo a tamanha ligação deles? Toda Sensei já se foi, Makiguchi já se foi, mas eles não são esquecidos, porque o que eles deixaram, a obra que eles deixaram, é grandiosa demais. Assim como o presidente Ikeda jamais vai ser esquecido. Só conseguimos saldar, de fato, nossas dívidas de gratidão pelo apoio e pela bondade que os outros nos concederam ao estendermos esse mesmo gesto à geração seguinte. Porque nós recebemos
a gente precisa e deve passar para frente, né? As coisas ruins a gente elimina e as coisas boas a gente aperfeiçoa e segue. Então, hoje fala que a Soka Gakkai e a SGI estão fazendo desse fato o que as tornam dignas da denominação Buda Soka Gakkai. Não há como o grande poder e o benefício do Buda deixar de impregnar a vida de cada um dos membros dessa organização. E, felizmente, nós somos dessa organização, então nós temos essa boa sorte. Então, para fechar, né, sem o desenvolvimento contínuo da Soka Gakkai, organização em total conformidade com a ordem e o desejo do Buda, o Koseirufo Mundial, a ampla propagação do budismo de Nichiren Daishonin, não terá continuidade por mais de 10 mil anos. Então, tanto que é sério essa continuidade desse trabalho. E claro que nós não vamos fazer igual o Makiguchi, nem igual o Josei Toda, e muito menos o presidente Ikeda, né? Porque cada época tem sua característica e o nosso público também fica diferente. Então, eu falo assim, que o avanço Soka é um brilho de esperança, a união Soka é a força para a vitória, e o triunfo Soka é a fonte de paz e prosperidade. Então, avancemos ao lado dos amigos do mundo na marcha alegre da nova era. Muito obrigada. E dando continuidade nessa matéria, né, existem alguns trechos de capítulos, só que são assim, bem extensos, então a gente vai dar assim, umas pinceladas para não ficar tão grande, né? E depois a gente vai disponibilizar. Você acha que não, Palmira? Então tá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar, porque tem um diálogo, né, e uns trechos da matéria desses capítulos, são bem extensas, essa matéria é bem extensa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai disponibilizar a matéria nos grupos, para todo mundo ler e estudar. Tudo bem? Muito obrigada, Terezinha. Seu áudio está fechado, Terezinha. Matéria maravilhosa, hein? Mexeu com todo mundo. Este momento está aberto para diálogos e tirarmos nossas dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, é o momento, gente. Não, eu não tenho dúvida, assim, ficou muito claro, como vocês falaram, a matéria, tanto você, Palmira, a Bandinha, maravilhoso. E esse débito de gratidão, ele vem desde o começo, né, da história do budismo. Que Sakyamuni deixou todo o ensinamento, isso aí da Daishonin era grata a Sakyamuni, como depois o Makiguchi, Toda, tudo dessa Ikeda, tudo assim. Essa gratidão que tem com o outro, esse espírito de gratidão, ele vem desde o começo. Sakyamuni era estava vendo aqui no capítulo, volume 3 da Revolução Humana, o Buda, né? Ele era uma pessoa totalmente assim, amável, e tinha gratidão a tudo. Até o sofrimento. E passa assim, tem um episódio aqui, ele está que ele fica em inanição para o alimento. Aí uma moça chega e dá uma xícara de sopa para ele. Aí ele fica encantado, assim, agradece essa moça, assim, sabe? De todo o fundo do coração dele. Ele agradece essa tigela de sopa que essa moça deu para ele lá, sabe? E o pai dele, quando ele foi quis dedicar a vida, né, à humanidade, o pai dele foi contra. O pai dele não foi, que cita na matéria, né? Abandonar os pais, abandonar
tudo, é figurado, é figurado. Aí ele vai para o sacerdócio, descobre toda a vida, e no final, o pai dele é totalmente grato a ele pelo ensinamento que ele deixa para a humanidade. No final, o pai de Sakyamuni, que não foi contra ele o sacerdócio, ele tem essa gratidão com ele. E a gente tem assim, gratidão a tudo, né? Temos que ser grato à nossa prática, grato a dessa queda, grato a Gakkai. E os animais é engraçado. Até já comentei isso, que eu vou recitar de novo. É tão engraçado os animais, a gratidão que eles têm pela pessoa que os trata eles bem. Lá no sítio tem uma eguinha, tem uma égua, bate vaca, tem uma égua, coisa e tal. O papai mora lá hoje no Nelson, deixa eu chegar lá, a égua estava assim, muito maltratada. Cheia de carrapato, a crina toda cheia de carrapicho, de timbete. Aí ele foi, limpou a égua, tirou tudo, tratou bem dela, deu comida, arrumou ela bonitinha, coisa e tal. Aí uma vaca pariu. A vaca mansa também, muito ciumenta do bezerro. A vaca queria pegar o Nelson do jeito, que é o caseiro lá. E a égua não deixou. O Nelson conta assim, que ela corria, assim, andava em volta dele assim, sabe? Pedindo que a vaca chegasse, mordendo as costas da vaca, sabe? Protegendo ele do que tinha feito com ela, de certa forma, sabe? Então, os animais têm gratidão. E nós, seres humanos, tem que ter mais ainda, sabe? Eu tenho mais de agradecer tudo. As pessoas, sabe? Até na academia, coisa e tal. Eu falei, nossa, você quer ser chato, agradece por tudo. Eu falei, não, mas estou sendo grata, estou gostando, você está me tratando bem, tem que ser grato, tem que falar obrigado mesmo, coisa e tal, né? Aí a pessoa, não estou acostumado com isso, não. Eu falei, mas vai acostumar comigo, que eu vou te agradecer por tudo. Vai acostumar comigo, que eu agradeço, tudo que eu estou gostando, eu agradeço. E é isso aí, sabe? Nós temos que ter gratidão dos nossos pais, com nossos amigos, nossos professores, né? Eu tenho gratidão eterna com meus mestres, com minhas professoras, primeira professora, tudo, sabe? A gente tem, assim, grata a tudo. Nossa vida é gratidão. Tem que ser a senhora, que está presente, todo mundo, a dona Terezinha, com essa elegância toda, beleza que ela está aí hoje. Muito obrigado. Falando de animais, né, que os animais têm gratidão, primeiramente, boa noite, Patrícia, Carol, Maicon. A Patrícia sabe bem o que é, né, esse carinho, essa gratidão dos animais, né, Patrícia? Mexe com animais o dia todo, né? Então, você sabe bem o que é isso, né? Um exemplo, assim, muito grande. Seu áudio está fechado, não tem? O Mike, da Carol, está presente? Isso. Eu quero o telefone dele. Se o seu telefone, gente, não. Depois me passa. Patrícia, você queria falar alguma coisa? Seu áudio está fechado. Espera aí, deixa eu ativar seu áudio. Não consigo. Ativa seu áudio. Embaixo dá um cliquezinho. Tá ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, minha amiga. Boa. Joia. Não, eu só concordei que os animais, eles são muito agradecidos com o que a gente faz. É verdade. Com certeza. São tudo de bom. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário para a gente dar seguimento na programação? Eu só queria colocar, porque tem a Patrícia, né, que é nossa companheira recente, tem a Carol, né, o Maico, que eu conheço assim, mas não estou lembrada mais, que era vizinho da gente, né, quando eu era mais jovem. Que aparentemente parece que é difícil praticar o budismo, mas não é. O budismo é vida diária. Se você é uma pessoa cuidadosa com a sua vida, né, nos mínimos detalhes, o budismo é do mesmo jeito. É você cuidar bem de você, cuidar bem das pessoas que estão à sua volta, ter compromisso, né, com a sua vida, nos mínimos detalhes, né, desde sua família, seus amigos, seu trabalho. É o natural, gente, é o normal da vida. Que cada um de nós aqui temos uma profissão.
né? Se a gente não tiver uma excelência na nossa profissão, né, com certeza a gente não vai ter bons resultados. A gente pode até viver até a aposentadoria, mas vai ser uma coisa assim meio ruim, né? Então, se a gente dedicar mesmo com compromisso, né, nessa prática da fé, ela vai expandir a nossa vida em todos os ambientes, né? Então, vai expandir no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas amizades. A gente cria essa boa sorte através dessa prática, sabe? De você, às vezes, até se assustar, falar assim, poxa, mas eu consegui isso com tanta facilidade. É porque você está imbuído dessa sabedoria, e a sabedoria, ela traz para si as boas coisas, as boas pessoas, os bons relacionamentos, né? A boa sorte, ela realmente caminha ao seu lado. Não é que você não vai ter problema, mas até ter os problemas, você vai saber administrar, você vai agradecer aquele problema, porque você vai, através daquele problema, ter um crescimento muito grande. Fácil, gente, não é. Viver não é fácil, vocês sabem disso. Independente de religião, né? Tem pessoas que é ateu, e ele passa por todos os problemas que uma pessoa religiosa passa. Né? Então, problemas fazem parte da vida. Isso é natural. Você vê o bebê para nascer, ele tem que... Aquele canal da mulher tem que se abrir, se for parto normal, né? Que ele tem que forçar aquilo ali para nascer. Né? Se for cesariano, tem que levar um belo tapão e tem que cortar aqui e lá. Então, assim, viver, né, exige da gente esforço. Não tem como viver sem esforço, gente. Até para comer. Se a comida está pronta, mas se não colocar na boca e mastigar, como é que você se alimenta? Então, só queria deixar claro, assim, né, para nós, que não é uma tortura, é um sofrimento praticar o budismo, ao contrário. É um prazer, né, e é um direito de todos nós para a gente ser feliz, para a gente conquistar a nossa felicidade, né, com alegria, com tranquilidade, com prazer, né? É tão bom você ter alegria de viver, né? Assim, apesar de ter problemas, mas isso é maravilhoso. Só para isso, assim, para deixar tranquilo, né? Que não é para ficar pesado, não, é para ficar leve, prazeroso e alegre. Obrigada. Boa noite. Terezinha, seu áudio não está... Desculpa, seu Osíris. Pode falar. A respeito do débito de gratidão, né? Igual o Davi falou, né? Então, o Sakyamuni, né? O Nichiren Daishonin, né? Na terceira revolução, ele abandonou tudo, né? A riqueza, né? Os bens materiais dele, para lutar em prol do Kosen-Rufu. A gratidão dele foi em prol das pessoas. Para hoje, a gente está praticando esse budismo, né? Porque a gente foi passando, né, de mão, gerações em gerações, né? Então, ele usou o débito de gratidão, né? Desprezou tudo que tinha para ajudar as pessoas, né? Então, hoje, todo mundo tem o débito de gratidão com ele, né? Nós todos devemos um débito de gratidão grande, né? Porque Josei Toda, né? Todos, né, têm esse débito de gratidão, né? Sensei, né? Tem o débito de gratidão, porque a gente tem que agradecer cada dia, né? Cada dia que passa, né? Que a gente tenha gratidão por estar praticando, por estar ensinando as pessoas, né? E porque a gente não deve, nunca, igual a Vera falou, a gente tem que ter gratidão para quem te ajuda, faz alguma coisa para você, né? Sempre com o coração, né? Gratidão é tudo na nossa vida, né? Não adianta, às vezes, a pessoa ter gratidão, né? A Palmeira falou, e depois ficar lamentando, né? Tudo que a gente fazer, a gente tem que esquecer a lamentação. A gratidão tem que ser sincera, né? Porque hoje nós depende muito, né, de ser grato qualquer coisa, qualquer atitude, sabe? Porque a gente devemos aceitar muita coisa para ter gratidão, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim que valores, né? E a gente não dá uma gratidão, não dá valores nas pessoas, no ser humano, né? Encontra com uma pessoa na rua, nem cumprimenta, né? Então a pessoa não tem gratidão por aquilo que faz. Então é assim, no budismo a gente aprende a passar perto de uma pessoa, mesmo que a gente não conhece, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dar isso da gente para eles, né? Então assim, é que eu acho que a gente está estudando na Revolução Humana, né? Isso é uma coisa que a gente tem que passar para as pessoas,
cada um passar aquilo que está dentro do coração dele. Falou, eu sinto isso, eu pratico o budismo porque eu quero transformar a minha vida e dos outros ao meu redor. Certo? Obrigado. Muito obrigada, seu Osíris. Terezinha. Não está saindo sua voz, Terezinha? Não está saindo sua voz. Terezinha, não está saindo sua voz. Fecha o seu áudio e abre novamente. Fecha seu áudio e abre novamente para ver se sai sua voz. Não. Terezinha, fala. Não, não está saindo. Pode deixar, eu faço o final aqui, então. Bom, pessoal, nós já deu uma, assim, ultrapassamos do nosso horário, peço desculpa, né? E para a gente fazer o encerramento dessa atividade, eu gostaria de convidar todo mundo a abrir suas câmeras para a gente fazer, gravar esse momento tão importante para nós, né? Então, vamos lá. A Enaile pediu desculpa, porque o áudio dela está com problema, ela está na programação, mas o áudio dela está com problema, tá, pessoal? Então, vamos tirar nossa fotinha. 1, 2 e... Deixa eu ver se ficou bom. Ficou excelente. Deixa eu salvar aqui. Isso. Só podia ficar excelente. Todo mundo com essa cara linda aí. Não podia dar errado, né? Não podia dar outra. Obrigada, Maria. Bom, pessoal, quero agradecer, sim, gratidão, né, como a matéria diz, gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês, pela paciência da gente ter ultrapassado o horário, mas eu acho que foi, sim, uma matéria muito importante, a gente não tinha como deixar pelas metades, né? Então, boa noite a todos, muito, muito obrigado pela presença de cada um. Patrícia, gratidão, Marisa, Enaile, Terezinha, Carol, Davi, seu Osíris, Wanda, Palmira. Gratidão a todos. Boa noite, Carol. E estamos encerrando a nossa atividade de hoje. Aguardamos todos para as próximas. Beijos, pessoal. Boa semana. Vou dar um pito. Obrigada. Da próxima vez, manda o link mais cedo, né? Porque eu achei que não ia ter mais. Desculpa, aí depois... Marisa. Eu vou chorar. Carol, que bom que mesmo você chegando atrasada... Atrasada, mas você está aí. É. Um beijo, Carol. Beijo, Patrícia. Beijo, Palmira, Davi. Beijo, todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, Marisa. Beijo, queridas. E querido. Isso. Tem 2 queridos, né? Desculpa. Dona Terezinha, como você tá linda, mulher. Ai, que elegância. Patrícia, Terezinha é minha mãe. Ah, sua mãe? É, e a Carol é minha sobrinha. Dela. Hã? Lembrou? Aí, ó, tá vendo? Que coisa boa. Ela tá com problema no áudio dela. Isso. Então tá, meu amor, eu vou desconectar aqui, então. Um beijo grande para você, para a Maria, para a Carol, Terezinha. Tchau, tchau, pessoal. Dá um sorriso, Carol. Tchau. Aê! Muito bem. Agora eu vou ficar bem. Beijo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Canadense morreu dia 15. Quem? Eu só fiquei... Meu canadense. Meu amor. Nossa. De 23 anos, né? E eu fiquei
ele morreu dia 15, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido, mas não sabia quando. No domingo passado, não sei que dia que foi, dia 22, sei lá, 22. E hoje eu recebi finalmente, oficialmente, a confirmação que ele morreu, ele foi cremado e morreu no dia 15. Assim. Nossa, meus sentimentos, Marisa. Eu estou mais ou menos pirada, embora tivesse, assim, já definida a situação, mas é muito triste saber que ele foi assim tão rápido, eu não imaginei. Mas obrigada pelas coisas. Eu só queria avisar vocês, porque eu estou aqui assim, meio engasgadinha, mas grata por ter tido esses 23 anos. Acho que eu aprendi muita coisa. Né? Com certeza. É isso aí. Então, tá, beijo para você. Beijo. Tchau, Patrícia. Beijo. Depois eu vou lá te ver. Dá um sorriso, Carol. Mais sorriso, Carol.